Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê nisso que você acabou de ler? Eu vou perguntar de novo. Você crê nisso que você acabou de ler? Amém. Ok, então eu desafio você, em nome de Jesus, ao final da mensagem, a se fazer a mesma pergunta e refletir se isso que você acabou de dizer não era uma mentira. Calma, irmãos, que pressão, né? Mas é importante, você vai entender depois no final da mensagem. Pastor Álvaro falou aqui nos avisos sobre o Wanderson, sobre o concílio que ele vai prestar, que ele vai participar, na verdade, nessa quarta-feira. E na Igreja Batista, para que uma pessoa que sente o chamado de Deus seja pastor, ela passa por alguns processos. Basicamente 2, vamos assim dizer. O primeiro processo é o seminário, um curso de teologia, e onde a pessoa ali, ela estuda um pouco mais aprofundado a Bíblia e as teorias e conceitos que giram em torno de Deus. E o segundo processo seria, assim, o concílio. E basicamente, como o pastor Álvaro explicou, o concílio nada mais, nada menos é do que uma reunião de pastores para avaliar o candidato. E nessa avaliação, os pastores fazem perguntas. Na verdade, um pastor, normalmente escolhido ali na reunião, às vezes é escolhido antes, no pré-concílio, aquele pastor escolhido, ele é o examinador. E aquele pastor vai fazer N perguntas sobre teologia, sobre ética cristã, sobre a Bíblia, sobre a igreja, a administração eclesiástica e assim por diante. E há também aqueles pastores que, no final, se caso o examinador entender que as perguntas estão finalizadas, ele pode abrir para os pastores que estão ali assistindo aquele concílio também fazer mais perguntas, se necessário. E eu me lembro que eu estava em um concílio, deve fazer mais ou menos uns 2 anos, e determinado pastor estava examinando o candidato e terminou o exame. E passou para que o pastor da plateia ali que estava assistindo pudesse, assim, então, se quisessem fazer algumas perguntas. E um pastor levantou e fez a seguinte pergunta para o candidato. Caro candidato, explique para mim o que é reino de Deus, reino dos céus, e qual é a diferença entre eles. Eu fiquei igual você na hora, não sabia. Eu que estava assistindo não sabia. E o candidato também na hora tremeu. Ele teve dificuldade de responder. Nós estamos no mês da juventude, nós estamos tratando de um tema. Esse tema é um por todos, todos pelo reino. Mas você sabe o que significa reino? Você sabe o que significa reino de Deus? Talvez você tenha anos de igreja e você nunca parou para se perguntar qual é o significado do reino de Deus. Ou melhor, há diferença entre reino de Deus e reino dos céus? E eu queria passar isso para os irmãos, porque eu considero importante, porque há vários anos na igreja, naquela pergunta que foi feita naquele concílio, eu não sabia. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é: há diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Resposta: não. Então, se alguém te perguntar se há diferença, você vai dizer não há. Por quê? Justamente porque quem usa a expressão reino dos céus em sua maior parte é Mateus, porque o foco dele é o povo judaico, um povo que acreditava que o seu Messias viria libertar o seu povo, e assim o entendimento deles que os céus é a morada de Deus, automaticamente a ênfase em reino dos céus era para explicar acerca de quem Deus era, onde Ele estava e o que o reino dele significava. E eu trouxe aqui alguns exemplos, obrigado Isabela, para poder mostrar para vocês que Lucas e Marcos usam o reino de Deus, mas na verdade o contexto é o mesmo. Observe, a coluna da esquerda
fala de Mateus 13:31, e diz: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em um campo. Do lado, Marcos 4:30-31, temos o mesmo contexto. Novamente ele disse: com que compararemos, o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. E temos Lucas 13:18-19, que diz: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta, ele cresce e se torna uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Então, embaixo também tem outro exemplo, eu não quero esticar para não ficar muito longa a mensagem. Mas é claro e muito explícito e simples de entender que não há diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Se alguém te perguntar, então, qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus? Não há. São sinônimos. Apenas os autores de cada livro, Mateus, Marcos e Lucas, usaram de acordo com a sua necessidade para o povo específico que eles estavam escrevendo. E a segunda pergunta é: aonde está localizado o reino de Deus? Vou assim chamar para ficar mais fácil. Existe algum local específico? Resposta: sim. Pode passar. É essa parte aí mesmo, né? Isso. Há entendimento de dois locais. Primeiramente, nós entendemos na Bíblia como sendo nas regiões celestiais. Num local que nós não vemos, a qual nós ainda não temos acesso, a qual nós entendemos como sendo o céu. E eu botei ali um exemplo. E nós temos também um outro local que seria aqui, nessa terra. Um exemplo aí: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo está falando do que, irmãos? Do céu no sentido de regiões celestiais, reino de Deus. E aqui, e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A palavra de João Batista falando o quê? De Jesus. Acabou de chegar, a citação dele faz referência então aqui. Outro exemplo, Marcos 14:25. Lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Está falando do quê? Do céu, da região celestial, do reino de Deus, no local que nós não temos acesso. E um outro exemplo, todo mundo conhece esse, Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E há a possibilidade também de um versículo, às vezes, cair nas duas situações, como por exemplo, Lucas 18:17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, ou seja, o sentido espiritual, ok? Na região celestial, como menino, não entrará nele. Ou seja, pode ser aqui, quando você faz parte do corpo de Cristo, pode ser no céu. Então, o entendimento da localização do reino de Deus é que ele pode ser na região celestial, no céu, como assim entendemos, e aqui na terra. Mas também há um terceiro lugar, e é sobre essa temática que eu quero pensar com você. Um terceiro lugar que eu posso chamar de como sendo um subtítulo do reino de Deus aqui. E eu quero pensar com você nesse versículo de Mateus 6:10, sobre o reino de Deus em nós. Será que você, com anos de igreja, ou talvez a primeira vez que você vem a essa igreja, será que o reino de Deus habita em você? Será que nós podemos dizer que o reino daquele que pode todas as coisas, daquele que tem todo o poder, está em todos os lugares, será que esse reino habita em você? E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Algumas lições importantes que nos farão compreender se realmente o reino de Deus habita ou não habita em nós. E a primeira lição é: o reino de Deus em nós só é real quando vivemos em oração. Mas Igor, o que a oração tem a ver com esse versículo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sempre que nós formos ler um único versículo, nós nunca podemos deixar de lado o contexto. E se nós observarmos o capítulo anterior, nós vamos ver que Jesus está falando ao sermão da montanha. Jesus está cercado de pessoas e
dando muitos ensinamentos. E um desses ensinamentos é sobre a oração. E Jesus Cristo fala, quando vocês orarem, não sejam como hipócritas que querem se mostrar para os outros, mas olha só, entra no seu quarto, ora em secreto, que teu pai vai te recompensar. E quando você orar, ora assim, ó, Pai nosso que estás nos céus. Todo mundo conhece, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então esse versículo está num contexto de uma oração. Se está num contexto de uma oração, se ele é uma partícula, faz parte da oração de que Jesus ensinou para nós, então aquele que tem um reino de Deus em si, entende que precisa orar. Aquele que entende que o reino de Deus habita em si mesmo, entende que a oração é fundamental para a vida do cristão. Jesus Cristo foi o maior exemplo que nós tivemos, e não somente de palavras, mas de atitudes. Se você observar, pode passar, Isabel, eu deixei alguns versículos, se você quiser bater foto, para não alongar muito a mensagem. Exemplos de Jesus, em que ele não apenas falou da oração, mas que ele viveu a oração. Que ele foi exemplo para os seus discípulos, de que a oração é fundamental para a vida de todo aquele que quer se comunicar com Deus. Se nós somos cristãos, de fato conhecidos como seguidores de Cristo, se seguimos a Cristo, se Ele ensinou e se Ele foi o exemplo, por que nós não fazemos da mesma maneira? Porque nós não vivemos uma vida a qual, de fato, o reino de Deus está dentro de nós. De fato, oramos, de fato, entendemos a vontade dEle. Ou talvez nós não sejamos cristãos de verdade. Qual foi a última vez que você separou um tempo para orar, para conversar com Deus, para entender a vontade de Deus? Quando eu me recordo do tema de missões estaduais, eu lembro daquele tema, seja Jesus para alguém. Abrindo aqui um parêntese. E há algo interessante nesse tema, que me fez refletir em relação a essa mensagem. Quando nós pensamos em ser Jesus para alguém, normalmente nós visualizamos o aspecto, nós pensamos em algo visível. Quando eu vou ser Jesus para alguém, eu preciso que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Essa era a temática. Amar, cuidar, ir até lá, fazer a pessoa ver que você realmente é Jesus, vamos dizer assim, representa Jesus. Mas eu fico pensando sobre os momentos em que nós dedicamos, investimos em oração, se esses não são os momentos mais preciosos de ser Jesus para alguém. Qual foi a última vez que você falou, hoje eu vou separar um tempo e vou investir esse tempo para ser Jesus para alguém em oração? Eu vou orar para que Deus possa repreender ali o mal, eu vou orar para que Deus possa curar, eu vou orar para que Deus possa converter o meu vizinho, o meu filho, o meu pai, não importa. Às vezes achamos que a ênfase é na imagem e esquecemos que a ênfase precisa ser na oração. Qual foi a última vez, meu irmão, que você orou por alguém? O reino de Deus só pode habitar em nós se nós realmente orarmos a Deus. Senão não faz sentido. E o mais legal, a oração traz alguns benefícios, não necessariamente espirituais. Podemos dizer alguns espirituais. A oração traz intimidade com Deus. Quem ora, conversa com Deus. Quem ora, entende Deus. Você, quando tem uma esposa, uma namorada, a vida não é só de beijo. A vida é de conversa, a vida é de diálogo. E a conversa cria intimidade, cria laço. Se nós não conversamos com Deus, como teremos intimidade com Deus? A oração nos fortalece contra o pecado. Jesus falou inúmeras vezes, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é fundamental para que nós tenhamos força para fugir da aparência do mal. Ela abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender a vontade de Deus. E o mais legal, e aqui eu abro um parêntese para poder trazer uma informação valiosa para você. Eu estava pesquisando sobre oração e tentando entender um pouco do lado da ciência. O que a ciência fala sobre a oração?
Fantástico, irmãos. Não sabia disso. Mas você sabia que a oração pode aliviar a ansiedade e, inclusive, ser benéfica contra o câncer? Esse negócio de beber água, gente, é muito ruim. Olha que legal, eu achei um artigo publicado em uma revista. Existe uma base de dados de quem faz mestrado, doutorado e faz artigos científicos. São publicados em revistas os resultados que foram feitos as pesquisas. E essa é uma pesquisa que eu encontrei na base da Cielo. Se você quiser entrar, www.cielo.com.br. Eu acho que .br, não lembro de cabeça, eu botei no final. Mas olha que legal, eu quero ler para você só um pedacinho desse artigo para você poder entender. A prece ou oração foi eficaz, você pode acompanhar ali, foi eficaz na redução da ansiedade de pacientes com câncer em tratamento de quimioterapia. Avaliar a ansiedade desses pacientes, particularmente aqueles submetidos a tratamento endovenoso, ou seja, a agulha na veia, de forma contínua, é importante. A realização de intervenções voltadas para a diminuição da ansiedade pode ajudar na adesão do paciente ao tratamento e lhe proporcionar maior bem-estar. Conclui-se que, em sua prática clínica, o enfermeiro tem condições de investigar a ansiedade do paciente e tratá-la utilizando-se de terapia alternativa como a prece ou oração, para atender ao paciente na sua dimensão espiritual, uma vez que a prece demonstrou ser eficaz na redução da ansiedade. Outra pesquisa, quero mostrar, embaixo ele está ali, ó. Você entendeu o endereço. Outra pesquisa interessante, meu irmão, outra página da PUC de Minas. Isso não é Google não, gente, não é Googlezinho que você vai lá no Wikipedia e pesquisa não, isso é revista científica, isso é algo de valor. Vou ler para você ali. Ó. Os resultados indicam que a oração exerce um papel importante na constituição subjetiva de seus praticantes, sobretudo nos aspectos relacionados à saúde mental e espiritual. Os sujeitos reportam diminuição da ansiedade, incremento das habilidades para administrar situações de estresse e sofrimento, impulso para a cooperação mútua, maior senso de direção e propósito de vida. A oração favorece, pois, a maturidade espiritual e ativa os processos de desenvolvimento do próprio potencial daqueles que as praticam. São, portanto, aspectos de dimensões mentais e espirituais que precisam ser integrados no estudo sobre oração e saúde. Haja visto a importância que os propósitos sujeitos lhe atribuem os efeitos da promoção do bem-estar mental e espiritual. Independente dos conceitos técnicos, eu quero que você entenda a ciência, os pesquisadores, não é espiritual, meu irmão, ok? Estão visualizando que algo que Deus nos proporcionou como forma de comunicação com Ele é benéfico à nossa saúde. E nós que entendemos talvez muito mais da teoria da oração do que aqueles que não creem em Deus, estamos usando menos em nosso favor. Eu quero que você veja um vídeo para complementar essa parte que eu estou falando com você. A gente já ouviu falar muita coisa sobre oração, tem muita pesquisa rolando para saber se ela produz realmente efeito. E, enfim, o que você traz para a gente hoje de novidade sobre a oração e a atuação dela no cérebro? Então, eu trago um estudo que foi feito pelo Dr. Savioli, da USP, e ele fez alguns experimentos pegou algumas pessoas, por exemplo, elas recitando um texto qualquer, e orando, outras pessoas orando, né? E o resultado foi, através de PET scan, eles colocam lá os aparelhos para medir a intensidade, aonde que está sendo mais intenso no cérebro aquela atividade, né? Uhum. E eles viram o quê? Que a pessoa, ela quando está orando, são ativadas áreas do cérebro que estão relacionadas com prazer, com alegria, com felicidade. E com a calma também, com a tranquilidade, né? Então, e outros que simplesmente leram textos nessa atividade, viram que eram ativadas outras partes do cérebro, como raciocínio, linguagem, etc. Então, viram então através desse experimento e outros mais, não é? Porque se a gente pensar o seguinte, felicidade é o nosso cérebro perceber que está dando certo alguma coisa.
E ter aquela sensação de contentamento. Exatamente. Produzir aquela sensação de contentamento. Exatamente. Os cientistas viram também o seguinte, que quando a gente, no caso da oração intercessória, não é? Que efeitos que tem a oração quando a gente ora em prol de uma outra pessoa? Então, fizeram um experimento também na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Eles pegaram um grupo de pacientes e pediram para um grupo externo de uma igreja tal, orar por aquele grupo de pacientes, mas não falaram para aquele grupo que estaria sendo feito orações por eles. Eles não sabiam, não então, sabiam. que estavam sendo, que alguns estavam intercedendo por eles. Exatamente. E um outro grupo, ninguém orou por eles. Quais foram os resultados? O grupo que recebeu oração se recuperou mais, porque eles iriam passar por cirurgias, né? Então eles se recuperaram mais rápido das cirurgias, tiveram menos complicações na pós-cirurgia e também saíram mais rápido do hospital. O outro grupo que não recebeu a oração, eles demoraram mais, tiveram complicações e assim por diante. Então você perguntar qual o efeito que tem a oração no cérebro. Como se trata de um ato espiritual, fica difícil de medir, mensurar, exatamente. Mas o fato é que esses estudos demonstram que existe um efeito e esse efeito é muito forte, benéfico, no cérebro, no corpo todo, tanto se você ora quanto... Pessoal, então assim, o objetivo aqui não é fazer com que você ore para poder ser curado da sua doença, só se você quiser e crer em Deus é possível, mas é entender a importância que tem a oração. E se nós realmente quisermos fazer parte do reino de Deus, se nós quisermos não somente participar, mas pertencer ao reino de Deus, que tem uma diferença muito grande, nós precisamos viver uma vida de oração. E hoje a impressão que eu tenho é que cada dia que passa as igrejas estão menos fervorosas em oração. Talvez porque é chato, é a grande verdade. Mas é chato porque os princípios que nós temos em relação àquilo que é espiritual, dedicamos menos tempo. Se dedicamos menos tempo, nós teremos menos sensibilidade espiritual. Faça um teste, passe mais tempo em oração e por um longo tempo e visualize como que aquilo vai se tornar para você algo prazeroso e uma rotina. A questão é que às vezes nós não oramos diariamente e quando vamos orar, quando passa 10 segundos já estamos dormindo, pois não estamos sensibilizados, nós não estamos conectados no reino. E infelizmente o que acontece é que o reino, na verdade, talvez não esteja totalmente real em nossas vidas. Quer que o reino de Deus habite em você? Comece a orar. A segunda lição que eu aprendo com esse versículo é que o reino de Deus em nós só é real quando o vivemos aqui. O versículo 10 diz: venha o teu reino. No início nós falamos sobre a possível localização do reino de Deus, e nós visualizamos que esse reino, uma parte dele, não a parte, a totalidade, mas pode estar localizado numa região celestial, no céu, onde ele tem todo o domínio e todo o poder. E aí eu pergunto para você, de que forma então, como o versículo diz que Jesus nos ensina a orar, e ele fala, venha ao teu reino, como então que nós podemos trazer esse reino até nós? Você talvez vai dizer, você acabou de dizer, Igor, através da oração. A sua resposta está correta, mas eu quero ir mais além. A única pessoa que é capaz, foi capaz de trazer esse reino até nós se chama Jesus. E hoje todos quanto recebem a Jesus, entendem, entregam a vida a Jesus, vivem uma vida em que entendem que Jesus é mais importante do que tudo nessa vida, esses pertencem ao reino. E esses pertencentes ao reino, que falam da mensagem de Deus, que incomodam às vezes as pessoas com essa palavra, são conhecidos às vezes como chatos, essas pessoas são aquelas pessoas que compartilham do reino de Deus. Então quando você ora e fala, Senhor, venha ao teu reino, o reino dele que está lá só está aqui por causa de Jesus Cristo. E novamente, através da mensagem, através da oração. Quando nós dizemos, venha o teu reino, significa que desejamos viver os princípios de Deus. No começo também eu falei qual é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Depois eu falei a localização, mas eu não falei para vocês o que é o reino de Deus.
Porque você pode muito bem, às vezes, orar e dizer, venha o teu reino. Mas o que é o reino de Deus? Podemos entender, irmãos, como sendo o reino de Deus, tudo aquilo que nós fazemos e que são os princípios de Deus. Amor. Quando você perdoa o seu irmão, quando você ama o seu irmão, quando você ama a Deus e por isso você evita pecar, você evita fazer coisas que desagradam a Deus. Isso é o reino de Deus. Não tem segredo, não tem mistério, é puro e simples aquilo que está em volta da vontade de Deus. Isso é o reino de Deus. Você age com humildade? Amém. Você está vivendo o reino de Deus aqui. Você foge da aparência do mal? Amém. Você está vivendo o reino de Deus aqui. Se nós vivermos, de fato, o reino aqui, nesses princípios, estaremos dando a certeza de que o reino dele habita em nós. Então, em resumo, podemos dizer, venha o teu reino, é buscar a cada dia a santidade de Deus. E sabe qual é a percepção que eu tenho, pastor? Às vezes, é que quando nós falamos em santidade, nós achamos que a mensagem, a palavra, não importa, santidade só é necessária para os jovens. Sendo que, na verdade, a santidade é necessária para todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que foi salvo por Jesus. E a percepção que eu tenho é que, às vezes, nós não falamos para todos. E associamos santidade a sexo. Por isso que o jovem, muitas vezes, sofre com a pressão da igreja em relação à santidade. Mas, na verdade, todos nós, casados, solteiros, idosos, adultos, todos nós precisamos ser santos, assim como Pedro falou, porque Deus é santo. Então, se nós dizemos, venha o teu reino, precisamos viver a santidade de Deus. Precisamos viver uns com os outros, de maneira santa, de maneira irrepreensível. E eu pergunto para você, quer que o reino de Deus habite em você? Sim, eu quero. Então comece a vivê-lo aqui. Não espere chegar no céu. Algumas pessoas dizem que nós estamos nos preparando, aqui é a preparação espiritual para quando um dia formos estar com Deus no céu. Talvez, mas eu prefiro pensar que nós precisamos fazê-lo, independente se é ou não preparação. E a terceira lição que nós podemos aprender com esse versículo é que o reino de Deus em nós só é real quando a vontade dele é mais importante do que a nossa vontade. Essa talvez é a parte mais fácil de entender, mas é a parte mais difícil de aceitar. Infelizmente, nós, quando olhamos para a vontade de Deus, nós não estamos dispostos a vivê-la. E quando Jesus Cristo ensinou para nós, na verdade ensinou naquela época, e nós aprendemos com a palavra de Deus, sobre a vontade dele, ele estava ensinando a ser dependentes de Deus. Infelizmente, nós somos guiados pela força do nosso braço, como dizia Jeremias, pela nossa vontade, por nós mesmos. E, infelizmente, nós, por conta da nossa vida espiritual, que é muito fraca, essa é a verdade, nós não estamos dispostos a depender de Deus. Sabe por quê? Depender de Deus é difícil, depender de Deus às vezes é invisível e muitas vezes demora. E é preciso ter muita vida com Deus para que você possa sentir, ouvir e entender que esse é o momento de agir, essa é a hora, essa é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. E eu novamente lembro de quem? De Jesus. Jesus era fantástico. Jesus era, acho que o sonho de todo ser humano em ser, que não só fala, mas que também vive. E se você acompanhar a leitura aí de Mateus 26, existe algo muito curioso. Eu vou ler, eu quero ver se você capta a ideia. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. 39.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. 44. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Você conseguiu entender a ideia ou não? Quantas vezes Jesus Cristo pede pela vontade de Deus? 3. 3 vezes Jesus tenta. Isso é fantástico, sabe por quê? Isso mostra a humanidade em Deus, em Jesus. Isso mostra que nós também podemos pedir, mesmo que não seja da vontade de Deus. Isso é incrível. Isso mostra que na nossa oração, nós podemos às vezes falar com Deus: Deus, eu posso fazer isso? Só que existe um limite. E esse limite, às vezes, nós não compreendemos. Claro que Jesus, em sua característica, também era Deus, compreendia isso. Mas poderíamos dizer: pô, Jesus é Deus, ele sabia que iria morrer. Por que ele pede 3 vezes? Ainda assim, nas 3 vezes pedidas, ele preferiu fazer a vontade do Pai. Infelizmente, nós só associamos a vontade de Deus a coisas espirituais. E na verdade deveríamos deixar que Deus dominasse toda a nossa vida. Nós não somos feitos de espírito somente. Nós somos carne e espírito. Alguns dizem alma e espírito, não importa. Mas entenda, você é formado de matéria e não matéria, como assim entendemos? E às vezes olhamos para Deus e quando dirigimos a Ele a vontade dEle, queremos aplicar somente a nossa vida espiritual. Isso é fantástico, isso é o mais importante. Mas quando vivemos a vida e somos seres humanos, tudo que norteia a gente, faculdade, trabalho, vida, esposa, família, amigos, um carro, uma tinta a ser comprada. Às vezes esquecemos de quem governa sobre todas as coisas. E aí, não, Igor, é só comprar tinta, é nossa responsabilidade. Deus nos fez inteligentes a ponto de pensar e poder escolher o que é melhor para nós. Será que Deus não é totalmente onisciente para saber o que você precisa, meu irmão? Nós precisamos lembrar sempre disso. Deus precisa governar a nossa vida. A segunda parte, se nós observarmos, que é esse finalzinho de Mateus 6,10, diz: assim na terra como no céu. É tudo. Deus governa no céu, e assim desejamos que Ele faça também na terra através da sua vida. A grande verdade é, escute o que eu vou te dizer. Se você não entendeu nada do que eu falei, aprenda pelo menos isso, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Nós temos dificuldade em obedecer. Apenas queremos ser senhores da nossa vida e esquecemos de quem é o reino. Observe uma coisa: reino é constituído por um rei. O rei é um monarca, ele manda, ele é dono. Eu posso simplesmente pegar o meu celular e deixar na mão aqui do Lenilson. Ele vai segurar esse celular. Mas ele não vai poder fazer nada nesse celular, a não ser que eu permita que ele faça. Quando nós olhamos para Deus, para o seu reino no céu, o seu reino na terra, não importa. Quando nós visualizamos Deus, a sensação que nós temos é que vamos fazer a nossa vontade, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Amém. Eu ouvi um amém aí, ó. Mas isso é perigoso, meu irmão. Deus é rei, o reino é dele, e nós não entendemos se o reino é dele, de quem é a vontade? Do rei. Se você faz parte, se você quer pertencer a esse reino, se você quer estar junto desse reino, o que você entende com isso, meu irmão? Não prevalece mais a tua vontade, mas a vontade do rei que está nos céus.
Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver uma vida para Deus e não mais para nós mesmos. Por isso que eu falo com você, a nossa vida no total, tudo, o som, tudo, até o seu carro que você vai comprar, meu irmão. Qual foi a vez que você falou, preciso comprar um carro, quero trocar o meu carro? Deus, como que eu devo proceder? Qual é o caminho que eu devo seguir? Que carro que eu devo comprar? Claro que você sabe qual carro que você vai comprar, meu irmão. Mas às vezes, as situações que envolvem a sua vida, ou seja, o Espírito Santo de Deus, te orienta por um caminho diferente, por uma concessionária diferente, até mesmo por um carro diferente, para que você não tenha problema. Existe um negócio na teologia chamado teísmo aberto. Anota e pesquisa no Google depois. Eu vou resumir para você. Isso é muito perigoso, muito perigoso. O teísmo aberto traz a ideia de que Deus, na sua majestade, quando criou Adão e Eva, e eles pecaram, depois do pecado deles, para não influenciar em nossa liberdade, deixou a gente assim, fica à vontade, faz o que você quiser. É como se Deus não soubesse o futuro. Por quê? Se Ele souber o futuro, Ele vai influenciar na minha liberdade. Irmão, foge disso. Por isso que eu falo com você, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe tudo, sabe antes. E porque Ele sabe antes, Ele entende a sua vida, sabe o que vai acontecer amanhã e depois. Dependa de Deus, meu irmão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus já possui o seu reino nas regiões celestiais. E agora, através de Cristo, Ele quer reinar na sua vida. E reinar significa governar, mandar. Sim, meus irmãos. Igor, Jesus é amor. Você está certo, meu irmão. Você sabe qual foi o amor dele? Te deixar entrar no reino. Pensa uma coisa comigo. Um reino que você não tem dor, tristeza, sofrimento, é eterno, a viver para sempre, sem nenhum mal, sem nenhum sofrimento, nada. E aí ele, por amor, fala, eu vou criar um indivíduo que vai pecar contra mim, mas vou mandar alguém, que é o meu filho, por amor, para poder deixar esse pessoal pecador entrar no meu reino. Você acha que isso não é amor, não? Mas a nossa mentalidade pecaminosa visualiza Deus como sendo um senhor de barba branca, roupa vermelha, chamado Papai Noel. Essa é a verdade. Um Deus que faz a nossa vontade, um Deus que só serve para poder pedir. E não visualizamos, na verdade, um Deus que com grande amor te dá a oportunidade de você entregar a sua vida a Ele. Só que, infelizmente, meu irmão, no conceito da carne, no nosso pecado, existem regras. E a vontade de Deus é uma delas. E muitas vezes, por amor a você, Ele ainda te respeita. Essa é a verdade. Pergunto para você a mesma pergunta que eu me fiz nessa semana preparando a mensagem. Será que o reino de Deus habita em nós? Será que o reino de Deus é verdade em nós? Ou você só é um participante, está sentado aqui, já vem no culto há tantos domingos, e é mais um domingo que você vem. Participar é diferente de pertencer. E a pergunta que fica, mais uma para o final, é: como entender, Igor, a vontade de Deus? Eu vou te explicar. Aliás, eu vou te contar uma situação. Eu não gosto de testemunhar, para não parecer soberba para você, mas acho que vale a pena isso, até porque é um relatório, porque eu sou seminarista da igreja, então tem que fazer. Mas olha só, gente, antes de eu entrar no seminário, antes de eu pensar na possibilidade do ministério pastoral, quando mais novo, eu nunca almejei estar aqui em cima pregando. Inclusive, quando eu era mais novo, ensino fundamental, ensino médio, eu dizia, quem é pastor é doido. Sério, nunca pensei na possibilidade de pensar um dia no ministério pastoral. E as coisas vão caminhando, o tempo vai passando, e Deus age sempre na hora certa. E veio o chamado no coração, a igreja confirmando, o pastor confirmando, beleza. E aí vamos entrar no seminário, vamos.
E eu trabalhava, irmãos, numa empresa, eu trabalho até hoje. E nessa empresa eu viajava alguns estados implantando o sistema. Chegava num hospital e ali eu ensinava como é que funcionava aquele sistema. E eu, Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados que eu não lembro de cabeça. E uma pergunta veio à minha mente. E eu falei, cara, eu vou entrar no seminário. Como é que eu vou fazer o seminário trabalhando? E sempre orando a Deus, sempre entendendo a vontade de Deus. Deus, faz tua vontade, deixa eu fazer a minha parte. Eu fui lá, fiz a matrícula. Em março de 2016 eu entrei de férias. E em março eu fiz a matrícula, em fevereiro eu fiz a matrícula no seminário. E no dia 15 de março eu ia começar a estudar. No dia 10 de março, meu chefe me liga, vamos conversar. Nas férias. O que você pensa? Vai ser mandado embora. Amém. Está respondendo Deus. Mas você lembra, não posso ser mandado embora nas férias. Então, vamos conversar com ele. E chegando lá, batendo papo, ele me pergunta, o que você acha dessa área de trabalho? Eu falei, eu não sei nada. Nunca trabalhei nessa área. Vamos trabalhar então nessa área? Beleza. Até o momento eu pensei, deixa eu pensar. E sabe quando você viaja? É isso que eu falo, irmãos. Vamos ter vida espiritual com Deus. Viajando. E eu, um trabalho novo. E aí eu, peraí. Acordei, entendeu? Caramba, seminário aqui no Espírito Santo, parar de viajar no Brasil, mudar de trabalho, eu começo na profissão no mês seguinte. Meus irmãos, eu viajo às vezes para Recife, quando fica a matriz da empresa, às vezes vou em São Paulo, algum evento, mas é um dia, 2 dias. Vocês entendem como que a vontade de Deus se realiza? Não tem explicação, você só precisa se colocar à disposição. E aí, resumindo, nunca mais viajei a trabalho efetivamente, ficava 15 dias fora, um mês fora. Por quê? Porque Deus quis que eu estivesse no seminário. A vontade de Deus, ela vai acontecer na vida daquele que ora, na vida daquele que cumpre o reino de Deus aqui nessa terra, e na vida daquele que entende que a vontade dele é o melhor para nós.